Olá a todas e a todos que estão acompanhando mais essa live aqui da Rede Teia e também do Jornalismo Universidade Positivo. É com muita alegria e muito prazer que eu agradeço a presença do Zeca Camargo. Zeca, obrigada por fazer parte dessa live hoje. Boa noite. Sandra, boa noite. Obrigado pelo convite, justamente. Eu já tive tanto aí, já fui aí na universidade, inclusive, faz tempo. E essa é uma maneira de aproximar a gente novamente, sobretudo para falar sobre um assunto que eu adoro, que é a nossa pauta de hoje. Muito legal. A gente vai falar sobre audiovisual, mas assim, eu quero começar essa entrevista lendo um trecho do livro Elza, da nossa diva maravilhosa Elza Soares, e você diz no livro assim: para alguém que sempre evitou linha reta, aplicar uma só narrativa não parece bastar. E a primeira pergunta que devemos fazer é: de quantas Elzas vamos falar? E aqui eu pergunto: de quantos Zecas vamos falar? Você escolhe, a gente tem vários aqui. A gente nunca é um só, graças a Deus. A gente tem muitas dimensões. Somos aparentemente tridimensionais, mas seres que têm muitas outras dimensões. E, na verdade, cabe a você descobrir. Eu fui atrás, fui descobrir as dimensões da Elza, as histórias da Elza. E, realmente, eu fico feliz da gente começar a falar citando esse livro, porque é um dos trabalhos mais incríveis que eu fiz na minha vida. Ter penetrado tão intimamente na vida de uma mulher, de um ícone como a Elza Soares, né? Eu quando escrevi isso, eu estava nitidamente apavorado com o tamanho da missão de fazer isso, né? Você não era simplesmente uma entrevista. Claro que entrevista para mim eu tiro de letra ali, é fácil para mim, mas quando você fala Elza Soares e começa a saber e começa a ver a importância dela, e mais, eu tive que fazer uma transição entre o fã que eu era e o jornalista que eu deveria ser ali agora. Era muito difícil fazer essa divisão ali, porque tem vários momentos. Eu tive para fazer o livro, esse material, a gente recolheu várias sessões assim, de entrevistas durante meses, assim, 4, 5 meses. E tinha horas que eu esqueci de tudo, eu ficava ouvindo as histórias dela, porque eram totalmente fascinantes. Depois eu tinha um trabalho enorme para poder recuperar tudo na gravação e tal. Mas realmente fico feliz da gente abrir com esse trabalho tão lindo, que foi a biografia da Elza, que a gente lançou 1 ano e meio já atrás, e que eu acho que fez total justiça à figura que ela é. Eu acho que o livro também é sensacional, é incrível, e é interessante a tua forma de descrever todos os ambientes e as situações. A gente quase sente os cheiros e os sons, enfim. Que maravilha ouvir isso. É sensacional. E ontem você trabalhou no seu diário, né? Eu tenho pensado que a sua casa, né, fora da TV agora, tem sido no Instagram, realmente bastante. Na sua casa. Bastante. E o diário, eu ainda estava na TV Globo ainda quando a gente começou a fazer isso. O diário era para ser uma distração, na verdade, da chatice do confinamento, né? Por mais que a gente invente, é chato. A gente tem que admitir que é uma coisa chata. Não tem, é ruim. A gente não nasceu para ficar confinado, infelizmente. Eu falei, bom, vou fazer um episódio, 2, 10, eu já estou fazendo 55, e eu não sei quantos mais vão fazer. Mas, de qualquer maneira, eu peguei um gosto. Isso, depois, talvez eu mude o nome, não seja mais Diário do Isolamento, seja o Diário do Zeca, ali com as coisas que eu vou fazer daqui em diante, os novos projetos que eu vou entrar e tudo. Mas eu realmente eu me divirto fazendo esse diário, é claro, mas mais do que isso, eu sou muito recompensado. O retorno das pessoas é muito assim, poxa, que inspiração e que obrigado. É um pouco o retorno que você disse do livro. Eu adoro o melhor elogio que você pode fazer para um autor de um livro é dizer que o livro dele inspirou você. Isso eu acho incrível. Na verdade, eu divido essa inspiração com a Elza Soares, é claro. Mas esse diário é uma espécie de inspiração também. Você certamente acompanhou vários deles, se não todos. Eu estou citando músicas, eu estou citando livros, eu estou citando viagens, estou citando ideias, pessoas que me interessam, lives que eu quero ver, e fico recompensado quando as pessoas falam, nossa, eu espero esse diário, eu quero porque isso quebra a minha rotina. Fui atrás, hoje saiu o disco de uma banda que eu citei no episódio anterior, no 54, uma banda americana chamada Salt, e aí já tenho vários retornos, poxa, saiu o disco hoje, obrigado pela dica, isso tudo ajuda a gente a ver como o nosso universo, nós somos muito mais ricos, né? A nossa curiosidade é muito maior. A gente tem um perigo nos dias de hoje, que é a gente
querer gostar sempre das mesmas coisas, né? Os algoritmos fazem isso com a gente. É uma maravilha, porque é um conforto, mas ela tira a coisa incrível do acaso, de descobrir uma coisa nova. Um livro novo, um autor novo, uma nova banda, uma nova música, um cineasta que eu nunca vi, uma coisa que eu queria ver sempre e não tive tempo. E eu tenho um pouco essa missão com esse diário, de inspirar as pessoas e aí discutir grandes ideias. Esse último episódio que a gente falou, que você viu, eu reuni várias ideias, porque a gente está discutindo muito isso, como sociedade brasileira e como sociedade mundial, a questão do racismo. E, óbvio, eu me muni de gente boa. Emicida, a Djamila, que eu estou vendo que você tem um livro dela aí atrás maravilhoso, Pensadores, estou lendo esse livro também maravilhoso que eu mostrei, o Negroland, e são coisas que falam, bom, justamente, numa época como um isolamento, se você não ativar isso aqui, a gente sai mais pobre, né? Todo mundo fala, vamos sair pessoas melhores. A gente pode sair pessoas melhores, se a gente tiver a missão de se fazer mais interessante. Então, eu quero ler livros nessa época, quero escrever, eu tenho escrito bastante nessa época, gravado esses vídeos, olhando, sondando novos projetos para fazer depois da saída da TV Globo. Então, tem muitas... Eu não gosto de perder tempo. Essas coisas todas que eu acho que eu estou inspirando as pessoas, eu fico feliz que eu falo, olha, tá vendo? Tem mais gente que tem essa curiosidade. E para nós, jornalistas, eu posso falar, curiosidade é tudo, né? O dia que a gente não tiver mais curiosidade, melhor largar a profissão. Curiosidade e respeito à fonte, ao assunto, né? Na forma de trabalhar. Isso é uma qualificação, né? Você tem que ter. É a nossa missão de jornalismo, você respeitar a fonte, honrar. Não só, às vezes, quando você fala respeitar a fonte, parece que a gente está falando só do segredo, do sigilo, isso tudo. Mas eu pego até o próprio exemplo da Elza Soares. Você tem a obrigação de escrever uma história que honre aquilo. Isso eu não sei se você reparou, mas eu dedico o livro para um cara chamado Luiz Nascimento, que é o Luizinho, meu amigo, muito amigo, e meu mestre, eu digo. Ele foi diretor do Fantástico durante todo o meu período lá. Eu fiquei 17 anos no Fantástico e aprendi muita coisa com ele. E a dedicatória que eu faço, o Luizinho me ensinou o valor de uma história bem contada. Então, quando você vai fazer uma reportagem, pode ser na televisão, pode ser um livro, pode ser no jornal, num blog, qualquer coisa, você tem que honrar a história que você vai contar. A pessoa que você entrevistou fez a gentileza, do gesto nobre de te dar uma informação, seja ela que vai criar uma revolução, ou seja ela simplesmente uma lição de vida. Então você tem que transmitir com isso uma coisa fiel, primeiro, ao que foi dito, e até, se possível, aumentar. Como eu disse, você novamente falou da Elza Soares, como tudo é bem descrito, como tudo é dito. Se você pegar a história da Elza, bruta, né? Ela é um pouco mais simples, mas é óbvio que eu captei tudo aquilo que ela estava falando, e em muitos casos eu fui fazer uma pesquisa entrou uma ligação aqui. Eu fui fazer uma pesquisa de como era o Hotel Hilton nos anos 80, quando ela então foi lá procurar o Caetano, via foto, olhei. Então você conta aquilo mais, tem que aumentar aquela história, não com uma mentira, ou aumentar com exagero, mas com um detalhe para que a história original seja honrada. É isso que eu tento fazer nessas coisas todas. E eu acho que é no Eu 50 que você cita o apanhador no campo de centeio, se eu não estou enganada. Eu cito toda hora. Pode ter sido mais de um desses episódios, mas que é um livro fundamental, né, para qualquer pessoa, né? Até quando eu citei, eu fui procurar. Eu tinha essa edição, tem uma edição um pouco mais nova, e é impressionante como é atemporal, né? Como são essas coisas que falam com a gente e são muito atemporais. A gente às vezes esquece, esse é um livro para você ler na adolescência. De jeito nenhum. É um livro para você ler sempre. No estilo. Quem não leu isso, é impossível você ler isso e não se sentir totalmente dono do mundo. Né? E falar, bom, eu tenho um poder maravilhoso. E é um livro que, se você fizer uma simples análise do livro, é um livro simplérrimo. Ele não tem, né, não é rebuscado, não é uma história complicada, mas ele tem uma mensagem muito forte, muito simples e muito poderosa. E isso aqui é fundamental. Né? A maneira como essas mensagens chegam, elas podem ser de qualquer maneira, invente qualquer história. Eu brinco como muita gente fala,
de Harry Potter, por exemplo, né? Que, obviamente, criou uma legião de leitores. E aí eu via, na época, a mania estava mais forte, mas hoje em dia você vê, tem uma geração Harry Potter, mas eles estão lendo um livro que é uma história que é sobre magia, não sei o que. Eu falei, qualquer porta de entrada para a literatura é maravilhosa. Não importa, eu comecei a ler, eu sempre falo isso, eu comecei a ler livros eu era maluco com Agatha Christie. E todo Agatha Christie, né? É maravilhoso, reli várias coisas dela inteira, então não importa a porta de entrada. Importa, sim, o material. Um livro como Apanhador do Campo de Centeio, uma saga forte como do Harry Potter, a Agatha Christie, isso sim. E essas coisas vão ficar com você o tempo todo. Por isso que eu me confundi. Quando é que você tem mesmo? Porque vira e mexe, eu volto a falar do Apanhador. Eu tenho a impressão que foi nesse, e foi muito engraçado, porque tem um trecho do livro que diz assim, já pensou se você pudesse ligar para aquele escritor que você lê, alguma coisa assim que ele fala, eu falei assim, eu estou lendo aqui o Zeca Camargo falando do Eu 50, da memória, acho que eu vou ligar para ele para perguntar se ele tem problema de tireoide. Muito legal, porque eu acho que o teu jeito de descrever as cenas e os espaços tem muito do que o Apanhador tem também, que eu acho que ganha na gente na quantidade de descrição que faz com que a gente se teleporte. Só que no teu caso, o legal é que a gente escuta a tua voz porque te conhece, né? Então é interessante. Isso muita gente fala. Acho que pelo trabalho de televisão, a voz é muito familiar, o que para mim é um orgulho, inclusive. Fico super feliz que tem isso. Espero que isso ajude a pessoa a entrar mais ainda na história, se for pela via oral, pela minha voz ali. Eu gostei até dessa análise, gostei bastante. E daí ontem, a Ana Udzinski, que é uma das técnicas que trabalham com a gente, o Deia, você já conheceu, que está fazendo essa chamada, aproveito para agradecer a equipe maravilhosa. Ela disse assim, como é que a gente acredita o Zeca como jornalista? Aí eu falei assim, peraí, acho que como jornalista e como apresentador. E aí vai a minha pergunta, você também é um poliedro. Se alguém pede uma mini-bio, você fala o quê? Jornalista, a princípio. Jornalista, porque apesar, e eu falei, se não me engano, quando eu estive na Positivo, eu não sou formado em jornalismo. Eu sou um jornalismo de criação, de curiosidade, e eu me formei na prática, na verdade, na Folha de São Paulo. Eu estava... e essa questão da apresentação é engraçada. Pouco antes disso, por isso que a gente não fez às 17 horas, como você faz sempre, eu fiz uma live com a Folha de São Paulo, que é onde eu comecei a trabalhar como jornalista, como eu me formei ali, os primeiros passos como jornalista. Eu aprendi, aliás, a Folha, eu tenho certeza que até hoje, eu conheço, obviamente, as pessoas estão lá ainda, mas foi uma verdadeira escola para mim de jornalismo. E tem uma coisa de tudo que eu faço veio desse jornalismo. O próprio trabalho em televisão, que a gente pode, então, claro, falar apresentador, tem a ver com jornalismo. Eu passei pelo jornalismo. Claro que hoje em dia migrou muita coisa, eu fui apresentar reality show, o programa que eu fazia até pouco tempo era um programa de serviço, programa de família, mas a base é sempre a do jornalista. Então, se você apresentar como jornalista, eu acho bacana. Na live da Folha, por isso que eu lembrei, ela ainda teve a TTR Ribeiro, que também é uma jornalista ótima, teve a gentileza de falar, e é também escritor, que é bacana, porque a gente... né, na verdade, eu acho que estou fazendo... Ainda não sou um escritor de ficção. Eu ensaio na ficção ainda. Não tenho nada que eu tenha para me orgulhar, muito menos para publicar ainda nesse sentido. Mas a gente é um escritor também. Quando você faz essas coisas de fôlego, os relatos de viagem que eu fiz. Eu tenho um livro chamado De Arra YouTube, que é sobre as entrevistas com as bandas e os artistas e tudo. São coisas que fazem ou te desenham melhor como escritor também. Então, pode ser qualquer coisa. Mas pode falar qualquer coisa. Viajante, bailarino, amigo, qualquer coisa, palestrante, curioso. Curioso é ótimo, porque é a minha filosofia de vida. Como a gente já falou aqui, se não tiver curiosidade, acaba a graça. A gente colocou jornalista e apresentador, né? Foi uma bem. Mas... eu fiquei pensando quando eu comecei a estudar um pouco melhor, né? Porque eu sempre falo para os alunos que a gente tem que fazer uma grande apuração, né? Falei, Jesus, quantas horas hoje você dorme? Porque lá no Eu 50, você dizia que você dormia, sei lá, 4, 5, mas para ter o tanto de produção que você já teve, para entender tanto de música, agora está
gastronomia. Eu durmo um pouco, eu tenho essa vantagem, eu brinco, é metabolismo, eu não sofro por causa disso, mas você só dorme. Hoje em dia, eu acho que eu estou um pouco mais velho, já estou com 57 anos. Eu preciso dormir 5 horas, 6 horas, assim. Tá bom. E eu acordo muito cedo. O meu dia é muito... Eu resolvo tudo, eu escrevo de manhã, eu me exercito de manhã, eu faço uma boa refeição de manhã, eu atualizo e-mails, rede social, tudo de manhã. A gente provavelmente, você viu na nossa conversa, às vezes eu respondi de manhã e depois não respondi o resto do dia. Porque eu prefiro concentrar, a minha cabeça está funcionando de manhã. Ao contrário de muita gente, inclusive colegas jornalistas que gostam, que são notívocos, que gostam de trabalhar na noite ali. Mas eu acho que eu distribuo bem essa energia toda. Eu tenho essa vantagem metabólica de dormir pouco, mas eu não fico cansado. Eu acabo hoje em dia, eu durmo muito cedo, né? 11 horas, meia-noite, eu já estou dormindo assim. Eu não vou longe, até porque eu não produzo. Se eu vejo, quando eu durmo tarde, eu estou vendo uma série, um filme, eu estou lendo eventualmente. Ontem eu li bastante, li um livro super interessante de um jornalista sobre manipulação de informação. Incrível. E que me deixou doido. Perdi o sono. Deitei 10 horas da noite com sono e meia-noite estava ligadão por causa desse livro. É muito bom. Mas para produzir, eu produzo de manhã. Sou uma pessoa solar, bastante. E como é que está a produção para o Instagram? Você se adaptou rápido à linguagem? Você mesmo edita? Como é que você está trabalhando com a tecnologia? Também com a escolha dos assuntos? Te digo, eu demorei muito para entrar nas redes sociais. Eu tenho que dar um braço a torcer. Eu achava que era uma coisa que a gente não precisaria, que existe, nunca neguei, que era importante, mas que eu podia ter, sobretudo, uma vida profissional que não esbarrasse nela. Me enganei, feio, né? Demorei. Acho até hoje que ia ocupar um espaço muito grande na minha vida, um tempo muito grande na minha vida, que de fato ocupa mais a gente, como seres humanos inteligentes, espertos, evoluídos. A gente se vira para fazer caber aquilo tudo num dia só. Então, a minha conta de Instagram está começando em 2014, é pouquíssimo tempo. A gente já tinha, né, logo que estreou, muitos comunicadores, inclusive, têm isso há muito tempo. Então, eu comecei muito engatinhando. E comecei... é um pouco como qualquer espaço da TV, de jornal, um podcast. Eu não vou fazer uma coisa que eu não tenho nada para dizer, né? Eu não estava afim de fazer um Instagram que fosse uma coleção de selfies. E eu comecei a conta numa volta ao mundo. Foi a última que eu acabei dando. Eu trabalhava no video show nessa época e eu dei uma volta ao mundo pelas TVs no mundo todo. E aí eu falei, bom, ótimo, eu sou uma pessoa conhecida, gosto de viajar, gosto de viagem, estou fazendo uma grande viagem, fui para 10 países e de fato dando uma volta ao mundo, então vamos fazer isso acontecer dessa maneira. E foi. Muito engatinhando. Era muito ruim, eu não tinha certeza. O primeiro post foi no México, cidade do México, e eu postei várias vezes, eu fiz errado, engatinhei. E demorei para entender a rapidez do Instagram, as mensagens, ser breve, mas eu também sempre fui um pouco teimoso, quer dizer, eu quebro uma regra de ouro do Instagram, eu tenho as legendas maiores do que as próprias fotos. A foto é assim, a legenda é assim. E eu nadei um pouco contra a corrente, acho que com um certo sucesso, porque todo mundo fala, não vai dar certo, não sei o que e tal. E, de fato, fazer uma legenda grande, contando uma história boa, eu fui crescendo nesse espaço. Eu não tenho milhões de seguidores, mas eu tenho uma coisa muito bacana, que eu tenho uma... Como é que eles chamam isso? Tem laços fortes e laços fracos. Os seus laços são fortes porque as pessoas te acompanham, né? Elas respondem o que eu falo. Você vê pelos diários, você me acompanha também. Mas outro dia, acho que anteontem, eu coloquei uma foto de uma banda que eu tenho aqui em casa. E aí eu botei às 11 horas da noite, já estava indo deitar, e que tinha gente que respondeu aquela hora. Então tem uma coisa de
não dá só no like, dar o like, interagir, não interagir, responder aquilo e dizer, eu também conheço, eu também já fui, eu quero ir, entende? Isso para mim é super importante. Significa que você, numa coisa que é tão superficial como rede social, você consegue estabelecer de fato uma relação de troca. Eu uso muito a rede social como pauta. Eu, né, fazendo agora, por exemplo, eu inventei essa hashtag Brasil Cozinha Comigo, eu faço todo domingo, é uma live, é mais um diário que eu falo de várias coisas, mas também tem a cozinha. E ao falar isso, eu estou conhecendo pessoas, né? Eu quero realmente, né? A gente já cozinhou com gente, foi em Minas Gerais, Maceió, São Luís, interior de Minas, Curitiba, teve um cara aí de Curitiba do Pocotapas, que é maravilhoso, o Fábio, e a semana passada, em Aracaju, foi maravilhoso. Essa semana eu converso com um cozinheiro super legal daqui de São Paulo, um cara até que já foi de casa, que contra toda a situação social dele, ele foi atrás do que ele queria. Hoje é um cozinheiro maravilhoso, um chefe maravilhoso, e é uma inspiração para mim. Então, vou ter ele aqui. Então, eu fui aprendendo a usar isso aí, não como simplesmente a rede social, como uma vitrine, né? Mas como um painel, né? Uma troca. É isso que me interessa. Então, claro, se eu quiser, eu adoraria ter 5 milhões de seguidores, mas eu queria ter 5 milhões de seguidores de pessoas que me respondessem da mesma intensidade, com o mesmo carinho que eu transmito a mensagem. Eu tenho essas 400 mil hoje. Se esse número crescer, que seja com esse mesmo engajamento. Descobri qual é a palavra. Essa palavra chama engajamento. Né? Muito bom. Quem não curte ainda, quem não segue, vai lá seguir o Zeca no Instagram. O Diário do Isolamento. Está no IGTV, né? E é Zeca Camargo Mundo. Tem uns fakes aí no meio. Zeca Camargo Mundo. Super obrigado, Sandra. E a gente tem algumas perguntas, as pessoas devem estar me odiando, porque eu não fiz pergunta nenhuma ainda. Eu prometi para o Zeca que a gente ia ter meia hora de conversa, mas acho que dá para ter um pouquinho mais, né? Vamos lá, diga lá. O Luiz Boaventura, lá do Recife, também é jornalista, até trabalhou, fez alguma coisinha já, além do Recife, na Globo, no Jornal Nacional, talvez Fantástico e tal. O Luiz, ele pergunta se você tem saudade da MTV, mas eu já vou emendar com uma outra pergunta. O Sérgio Menezes, que é nosso professor de publicidade, ele fala assim, Zeca, 3 bandas para ouvir hoje que não precisam necessariamente ser de hoje. Eu vou te dizer que eu teria vergonha de falar com você sobre música, porque quando você começa a falar, gente, é tanta referência que é impossível. Vamos lá, vamos tentar. Primeiro, eu tenho muita saudade da MTV, da imensa liberdade que era trabalhar lá. A gente tem 30 anos já. A MTV estreou no Brasil 20 de outubro de 1990. E era uma molecada fazendo televisão e podia fazer qualquer coisa. Então, esse espírito, eu acho que eu levei ele para vários lugares que eu trabalhei. As pessoas, mesmo agora, as pessoas falam... Hoje falei com o grande Léo, que é o diretor do É de Casa, mesmo fora da TV, eu tenho uma relação muito forte de amizade e admiração, mútua, inclusive, para as equipes que eu montei, com que eu trabalhei. E acho que o sucesso dessas equipes vem dessa cumplicidade que a MTV me ensinou a ter. Você podia fazer qualquer coisa e você tinha uma liberdade enorme ali. E você faz isso, se você fizer sozinho, você faz bem, mas quando você faz uma galera, todo mundo está pensando junto, dá uma ideia, ri, conta uma piada, esse espírito que a MTV me ensinou, eu morro de saudade e eu levo ele para vários outros lugares. De fato, tenho em novos projetos que eu estou fazendo, eu quero levar esse espírito da MTV. E, claro, tem uma nostalgia, mais do que uma saudade, de uma época onde música tinha um lugar tão nobre, que tinha uma televisão. Né? Hoje você vai assistir um clipe novo, você assiste no telefone, né? Você assiste no seu relógio aqui. Então, essa nobreza da música, a música continua sendo nobre. Bandas maravilhosas, é claro, o tempo todo. Mas a MTV trouxe para o Brasil, melhor dizendo, esse espaço super nobre ali. E como era bom você parar e falar assim, não, agora eu tenho que ir para casa porque tem um novo clipe do Michael Jackson que eu vou assistir. Isso era muito, muito legal. Essa é a nostalgia que eu falo que eu tenho ali. E minha ligação com música já vinha de antes da MTV. Eu fui parar
na MTV por causa... Eu já escrevia de música na Folha e sempre gostei, colecionei, como já contei outro dia, fiz um dos diários foi mostrando meus discos de vinil pequenininho que eu escutava na vitrolinha. Então, nunca me desconectei. Então, quando o teu outro colega pergunta quais são 3 bandas, artistas para ouvir hoje, essencialmente, isso é sempre uma tortura, porque, obviamente, eu vou estar cometendo uma injustiça. Mas, essa semana, e essa foto que eu publiquei outro dia era dos Smiths, é uma banda que é da minha geração total, apareceram nos anos... Ele apareceu, Morrissey e os Smiths, nos anos 80, e eu mostrei uma capa justamente de Shakespeare Sister, e é um sucesso. Eu fui ouvir de novo, é uma banda fundamental. Poesia, música, é muito impressionante. E as outras bandas, então, os Smiths, e as outras eu acho que são mais contemporâneas. Uma artista sensacional, imprevisível, inspiradora, revolucionária, que se chama Grimes, Grimes, que ela faz uma coisa muito interessante, uma mistura ela é underground, ela é uma artista bastante alternativa, mas ela tem uma tensão overground, né, de mainstream, da mídia normal. As pessoas ela lançou um livro, ela lançou um CD esse ano, um álbum, e eu ouvi direto, e quando eu mencionei que lançou, aconteceu uma coisa muito engraçada, a gente falando em rede social. Eu não tenho Twitter, eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas eu não tenho Twitter, e o YouTube, o YouTube não, o Spotify, mas eu não tenho um Twitter. E quando eu fiz um comentário sobre Grimes, eu fui parar no TT do Twitter. E eu falei, mas as pessoas que cuidam da minha rede social falaram, o que aconteceu? Eu falei, não sei. E, na verdade, aconteceu o que eu falei, de uma artista que cria um barulho enorme, como a Grimes, e eu fui parar por causa disso. Metade falou assim, por que ele está falando de Grimes? E a outra metade falou assim, você não tem noção, ele é um cara que vem desde a MTV. Se ele está falando que é bacana, ele tem o gabarito para falar sobre isso. Então, Grimes é incrível. E cada disco é uma inovação absurda, músicas inteligentes, sutis, exploradoras, que é muito interessante. E aí a terceira banda é uma que hoje saiu esse disco, essa que eu citei outro dia, que chama-se Salt. Salt, eu nem sei se eu estou pronunciando direito, é Salt, é S-A-U-L-T. É uma banda misteriosa, ninguém sabe exatamente quem são os integrantes, parece que Kanye West é meio padrinho de alguém, e tem um produtor que é conhecido, mas é uma banda que faz música soul, muito interessante, simplérrima. Lançaram não um, mas 2 discos em 2019, perdão. E aí, no meio dessa semana, a segunda-feira, eu acho, o domingo, alguém me mandou um print de uma página de Instagram do Salt. Eu falei, que é isso? E eles lançaram um aperitivo do disco ali. Então, cada post do Instagram era 1 minuto da faixa. Esse 1 minuto já me deixou enlouquecido. E hoje, finalmente, o álbum foi lançado. Então, chama-se Sem Título, Untitled, em inglês. A capa é uma mão, com esse movimento aqui. E é um disco de soul, mas extremamente presente. É um disco que parece que... É claro que eles não fizeram esse disco em 15 dias, mas é um disco que fala sobre essa reação toda que a gente está tendo contra o racismo, esses movimentos sociais que estão presentes nos Estados Unidos, sobretudo. São músicas que, com toda essa mensagem fortíssima, eu estava ouvindo isso agora pela 1000ª vez antes de falar contigo, e eu falo que impressionante, que são músicas incríveis, bem feitas, músicas soul, música maravilhosamente, que tem uma tradição americana, uma batida simples e mensagens fortes. Para você ter ideia, a faixa que eu mais gosto chama Don't Shoot Guns Down. Não atire armas para baixo. E você fala, música de protesto. Não, você vai dançar esse disco, você vai ouvir, você vai querer ouvir antes de dormir. É uma banda sensacional. E aí eu aproveito e ouve os discos anteriores, chama-se o número 5 e número 7. 5 e 7. E a banda chama-se Solta. Agora você vê que eu falo, para responder de 3 bandas fundamentais, eu acho que eu gastei 10 minutos, mas vamos lá. Mas o Menezes pode fazer uma playlist no Spotify dele com o nome Zeca Camargo, com essas músicas que você citou aí, ó, que maravilha. Me sentirei muito honrado. Olha só, a Heloísa Marques, ela diz assim, Zeca, logo abrindo seu Instagram, podemos ver que você apoiou esses protestos mais recentes relacionados ao racismo e outras causas também. Obrigada por se posicionar em momentos importantes, principalmente no seu Instagram. Muito importante dar voz para quem, às vezes, não é ouvido.
O Sérgio Kula, que é jornalista também lá de Guarapuava, no interior do Paraná, ele quer saber qual é o livro que você citou, que não te deixa dormir, porque ele ficou curioso. Então, se você lembra o nome do livro agora, se não, você pode me contar depois e eu publico. Eu vou procurar, posso procurar aqui na internet quando eu falo contigo, que eu queria citar com o nome certinho. Ele está lá em cima no meu quarto. Peraí, deixa eu só procurar aqui. Esse livro não tem no Brasil ainda, eu estou lendo em inglês, e eu vou achar aqui para você em um segundo. Mas é novamente um livro de um... Ele contou muito sobre... This is not propaganda. Aqui. Isso aqui. O livro chama-se, em inglês, né? Isso não é propaganda. Aventuras na guerra contra a realidade. Tá? É um livro de um cara chamado Peter Pomerantsev. Ele é filho de russos. Peter, novamente, o Pomerantsev é P-O-M-E-R-A-N-T-S-E-V. Tá? E se chama Isso Não É Propaganda, Aventuras na Guerra contra a Realidade. This is not propaganda, adventures in the war against reality. E é super presente, é lúcido, ele foi nessas fábricas de robôs que ficam reproduzindo coisas, não cita o Brasil, mas cita muito Trump, cita as Filipinas, esses países que, infelizmente, viram referência para quem está nessa guerra aí de informação verdadeira. E esse livro é super lúcido, espero que você consiga achar, e espero até, eu acho que ele não foi traduzido no Brasil. Na própria Amazon que eu estou aqui, ele está sendo oferecido em inglês. Então, ainda não tem uma tradução. Tomara que seja traduzido logo. Legal. Então, Sérgio, acha aí o link e põe nos nossos comentários ali. A Maria Eduarda Antunes, ela faz uma pergunta que é um pouco complicada, mas eu acho que você responde isso no teu livro Eu 50. Ela fala assim: olá, Zeca, tudo bem? Minha pergunta vai de encontro com o tema do meu TCC, o trabalho de conclusão de curso. Eu gostaria de saber se houve ou ainda há muita autocobrança a ponto de te afetar sobre autoimagem e desempenho. É um pouco complicado isso, mas sim, eu acho que a questão da imagem, é preciso lembrar que eu não comecei trabalhando em televisão, né? Eu comecei em jornal, e para mim o que era mais importante era meu nomezinho ali e uma matéria bem escrita que as pessoas gostassem de ler. Eu faço até hoje em texto, eu preciso ter despertar na pessoa o desejo de me acompanhar o texto todo. Quem tem paciência de ler que seja 4.000 toques hoje em dia, né? Então, eu acho que isso é que é importante. Aí veio a televisão e aí veio a imagem e, obviamente, eu tenho uma cobrança um pouco com isso. Não me parece que isso deve ser primordial. Novamente, até hoje, mesmo falando contigo, nessa live que eu acabei de fazer, eu quero que as pessoas escutem o que eu falo e não exatamente vejam o cara da televisão. É difícil isso, eu não estou diminuindo a importância de ser uma cara conhecida pela televisão, mas eu acho que o material que está por trás tem que ser maior. E aí sim a cobrança é grande. A cobrança do visual é menor. Claro que eu me cuido. Aproveitei o isolamento para fazer uma dieta. Eu estou na contramão de todo mundo falando que engordou e emagreci 4 quilos no isolamento. Sempre me cuidei e no limite ali de não ficar muito obcecado com isso. Mas não adiantaria nada isso aí se eu não tivesse uma história interessante para contar. Então, a minha cobrança, sim, existe até hoje, respondendo a pergunta dela, no sentido de que eu preciso contar uma história interessante. Eu preciso contar uma boa história. Senão, não adianta ter um rosto, não adianta ter uma cara, não adianta ter uma produção linda, um cenário bacana, e isso tudo fica menor se a tua história não for interessante. Então, eu me cobro muito mesmo. Se eu faço que seja o diário sobre racismo, eu vou pegar as melhores fontes. Eu vou na Djamila, eu vou no Spike Lee, eu vou no Emicida, eu vou termina com Marvin Gaye. São pessoas que assim, as pessoas, elas deram o recado. Eu não posso levianamente falar assim, sou contra o racismo. Mas qualquer movimento até a gente gosta. Mas se eu estou falando, eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas, com quem me segue e me acompanha. Eu preciso falar com sabedoria, com conhecimento de causa, acreditando nas pessoas que eu estou indicando, e isso sim, essa cobrança ela é infinita, não importa qual estágio da sua carreira você tiver. Espero que seja, né? E a jornalista Ana Emília Cardoso me mandou essa pergunta por WhatsApp, quando eu divulguei. Ela falou assim: Sandra, a pergunta que todas as pessoas querem saber é por que o Zeca deixou a Globo. E eu já vou emendar uma outra pergunta, que é: eu li a tua carta aí da Globo também, você fala muito em gratidão, né? É lindo de ver
Você fala só, pô, gratidão. Então, assim, quando eu vejo o diário e as suas postagens no Instagram também, eu sinto que você sempre está dando uma mensagem super positiva, né? Eu acho que o teu Instagram é um momento de alegria no isolamento. O teu diário é um diário de alegria, né? Sim. Você emociona com as coisas que você fala, mas você está sempre tentando deixar a gente alegre. E a palavra gratidão na sua fala foi bem interessante. E daí eu já queria emendar perguntando como é que estão os teus projetos aí de agora em diante. Aí eu não posso dar muito spoiler ainda, mas tem coisa bacana. E o que eu tô assim, entusiasmadíssimo com as possibilidades. É incrível como no streaming, na rede social, no YouTube, na própria TV aberta, no cabo. Eu trabalhei 24 anos na TV Globo. Você pensa muito com a cabeça, que é uma cabeça incrível, inclusive, mas né, tudo que eu criava lá, eu criava para aquele veículo, né? E era super bem sucedido, a resposta era maravilhosa, a Globo generosa sempre me deixou fazer muita coisa. Então, eu conheci aquele universo. Saindo disso, eu continuo acompanhando esse universo da TV, de TV aberta, mas, nossa, como tem possibilidades. Eu brinco, eu tenho até um pouco de inveja quem é estudante agora, que tem tanta possibilidade, né? Quando eu não me formei em jornalismo, como eu disse, mas se você tinha 20 anos atrás, você tem meia dúzia de jornais, né? Tem algumas televisões e parecia que aquele era o teu horizonte, vários programas de rádio. Hoje em dia, realmente, são infinitos. O que eu tenho visto, eu não quero falar sobre os projetos, porque eu queria ter... tudo está esboçado, né? Mas eu falo, puxa, quanta possibilidade bacana eu tenho para fazer, né? Para responder a pergunta da sua amiga, isso é simples. Meu contrato terminou e ele não foi renovado. Tem uma situação maior aí, de uma crise grande, crise econômica, e eu aceitei, e justamente acho que a minha gratidão é isso. Eu entendi o que aconteceu, enfim. Eu gostaria de ter trabalhado mais lá, sempre. Como recebi essa informação e retroquei, as portas são abertas, essa relação é boa, é saudável, é de gratidão. Então, eu entendi completamente. Então, não tem nenhum mistério. É exatamente aquilo que eu disse naquela frase, naquela carta, naquele post ali. Então, o que vem por aí, muitas vezes eu vou falar em faculdades, quando a gente fazia palestras presenciais, né? E o que você acha que é o futuro da comunicação, da TV, do jornalismo? Eu falo, vocês estão perguntando para a pessoa errada. Vocês que estão aí, vocês são estudantes, vocês têm a ideia, o frescor, a ousadia, o impulso de inventar uma coisa diferente, né? Essas coisas estão todas na mão de vocês, né? Eu sigo inventando, eu estou criando coisas, projetos, possibilidades. Daqui a pouco, quando eu de fato puder experimentar essas coisas, vou ver. E hoje em dia acho que a gente tem até um compromisso menor de acertar. Você pode errar, porque são tantas coisas, você ajusta aqui, grava de novo, posta uma coisa melhor, né? A TV aberta, ela tem muito pouca margem de erro, né? Ela tem que acertar ali, porque é uma coisa grande, né? E digo de todas as TVs abertas. E esses formatos, eles são super tolerantes, assim. Então, vamos ver o que virá. E sempre que possível, um dia a gente vai voltar, espero voltar, inclusive, na Positivo e trocar, porque eu estou ouvindo essas perguntas, mas eu não estou exatamente conversando com essas pessoas. Numa situação de uma palestra, de um convite, aí eu discuto, a pessoa vai, fala. Eu adoro isso. Sou eu que, na verdade, estou pegando essas inspirações com as novas gerações. Do alto dos meus 57 anos. Eu sempre digo para os alunos que o YouTube é um campo aberto, ainda é mato para o jornalismo. A gente tem um ou outro jornalista segmentado, mas assim, tem um espaço imenso, né? Quem sabe? Imenso. Inexplorado. As pessoas, o que tem muito, eu acompanho bastante, são programas de rádio, sobretudo, que estão transmitindo pelo YouTube, né? Isso provavelmente vai caminhar para um formato que é mais YouTube do que rádio, né? Eu nem sei como chama o curso de vocês, mas há alguns anos eu fui fazer uma palestra na FAAP, aqui em São Paulo, na Fundação Armando Álvares Penteado, e eu comecei a falar, olha, fiquei super honrado pelo convite, mas eu queria dizer que eu estou falando para uma turma de alunos que estudam num curso que quando vocês saírem daqui não existe mais rádio e TV, né? Não existe mais como essas coisas ali. O que é rádio, o que é TV, o que é podcast, o que é YouTube,
quando os teus alunos saírem da faculdade. Essas coisas são muito... Né, elas estão sendo reinventadas ali. Então, novamente, eu brinco com isso. Outro dia, até o cara estava trabalhando, ele trabalhava eu fiz uma live na Kiss FM, aqui de São Paulo, e o Rock A3, que é um programa bem bacana, e o cara de lá falou assim, olha, é o seguinte, você não vai acreditar, mas eu estava nessa palestra da FAAP, e eu falei, tá vendo? E você está fazendo um programa de rádio, você está transmitindo pela internet, o que é isso? É televisão? É YouTube? É rádio? O que você está fazendo? A gente não sabe nem definir. Então, quanto mais a cabeça da gente estiver aberta, mais a gente vai continuar criando. O nosso é curso de jornalismo, é muito engraçado, porque o Juca Kfouri, eu entrevistei há 15 dias, ele disse assim, eu tenho uma dificuldade enorme de dizer que hoje eu sou blogueiro. É outra geração, né? Acho que o Juca é quase a mesma idade que eu, um pouco mais velho talvez, mas é a mesma geração. A gente tem que, tá com 70, tem que se adaptar, né? Ele tem 70? Uhum. Não, é uma carreira maravilhosa, de fato ele é pelo menos uma geração mais do que eu. Mas ele, que é brilhante, se adapta, imagina eu e imagina quem veio atrás. Então é mais fácil ainda para a gente se adaptar. Zeca, um monte de gente aqui te mandando beijo, dizendo que é fã, que te adora. Eu vou dizer que eu fiquei encantada com essa conversa. O dia que eu te encontrar pessoalmente, eu vou lembrar que você disse que você não lembra dos rostos, então não se preocupe que eu não vou chegar dizendo, lembra de mim? Eu vou dizer, não, mas não é uma deficiência, é que é muita gente, na verdade. E aí, né, às vezes muita gente... Às vezes, no lançamento do livro, por exemplo, da Elza Soares, você encontra muita gente. E aí eu estou em Curitiba, em Belo Horizonte, falo, lembra de mim? De onde? É do lançamento do livro. E é muita gente. Mas isso é um evento, óbvio, uma conversa bacana, focada, então certamente vou lembrar de ti e ser grato por essa conversa aqui. Imagina, eu sou pura gratidão. Muito, muito, muito obrigada. Espero que a gente realmente tenha você presencialmente quando esse isolamento acabar. Vamos sim. Obrigada pela entrevista e assim... Somos todos fãs do seu trabalho, do audiovisual, principalmente que você faz no Instagram, e estamos aí torcendo pelos novos projetos. Vamos lá, e vamos só crescer nisso, e por favor, não parem de inspirar nós, os mais velhinhos, tá? Obrigado. Tchau, Sandra. Até a próxima. Tchau, Zeca. Obrigada, e obrigada a vocês que ficaram com a gente até aqui. Um beijo, gente. Tchau, tchau.